Imagine se a felicidade pudesse ser sintetizada num único composto. Um mensageiro invisível, correndo entre neurônios, capaz de influenciar desde o seu apetite até a sua capacidade de amar. Pois é, ele existe, e atende pelo nome de serotonina. Pouco compreendido fora dos círculos da neurociência, esse neurotransmissor é mais do que o hormônio do bem-estar. Ele molda comportamentos, regula funções corporais e até afeta como interpretamos o mundo. Em tempos onde a saúde mental é pauta global, entender a serotonina não é apenas interessante, é necessário. Mas o que a torna tão vital para o cérebro humano? E por que ela está no centro de debate sobre depressão, ansiedade e estilo de vida moderno? Mas não se engane, a serotonina não é feita apenas de sorrisos. Na verdade, sua ausência pode ser brutal. Estudos da American Psychological Association mostram que baixos níveis desse composto estão diretamente ligados a distúrbios como depressão profunda, ataques de pânico e até comportamentos suicidas. E o mais intrigante, apesar de sabermos tanto sobre ela, ainda tropeçamos em perguntas sem resposta. Por exemplo, por que algumas pessoas possuem níveis naturalmente mais altos? Qual o papel da genética nesse quebra-cabeça? E será que nossos ancestrais já experimentavam seus efeitos muito antes da ciência decifrá-la? Ao longo deste vídeo, vamos atravessar séculos de descobertas, mergulhar na biologia profunda do sistema nervoso e revelar como essa substância silenciosa molda civilizações, da filosofia grega à psiquiatria moderna. Prepare-se para desvendar um dos segredos mais fascinantes da neuroquímica humana. E no final, você vai enxergar a serotonina não apenas como um termo técnico, mas como um fio invisível que conecta humor, memória, sono, comportamento social e talvez o que chamamos de felicidade. A serotonina é um neurotransmissor, uma substância química responsável por transmitir mensagens entre os neurônios. Produzida principalmente no intestino, cerca de 90% dela está no sistema digestivo. Essa molécula também age no cérebro, influenciando diretamente nosso estado emocional. Diferente de outros neurotransmissores que agem em áreas específicas, a serotonina percorre múltiplos sistemas do corpo, assumindo diversas funções vitais, do controle da temperatura à regulação do apetite, do sono ao humor. Ela é como uma rede de comunicações interna que mantém o equilíbrio entre o corpo e a mente. No cérebro, a serotonina está intimamente ligada ao sistema límbico, o centro das emoções. Sua atuação influencia a sensação de bem-estar, prazer e satisfação. Quando seus níveis estão altos, sentimos motivação, estabilidade emocional e foco. Quando caem, tudo muda. A irritabilidade aumenta. Surgem pensamentos negativos e até comportamentos obsessivos. Não à toa, muitos medicamentos antidepressivos modernos, como os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, ISRS, funcionam elevando artificialmente essa substância nos circuitos cerebrais. Mas a serotonina não para por aí. Ela também atua no controle da digestão, da circulação sanguínea e até da coagulação. Durante uma lesão, por exemplo, é a serotonina que contribui para contrair os vasos sanguíneos e evitar sangramentos excessivos. Esse detalhe pouco conhecido mostra como um neurotransmissor emocional também cumpre papel essencial no funcionamento biológico geral. Ou seja, a serotonina é uma ponte entre o corpo e as emoções, um verdadeiro elo químico entre o físico e o mental. A serotonina foi descoberta em 1935, mas só recebeu esse nome em 1948. Inicialmente, os cientistas a identificaram como uma substância vasoconstritora presente no sangue. O termo serotonina surgiu da junção de sérum, soro, com tonin, substância que causa tensão. A ideia de que ela também atuava no cérebro só veio anos depois, quando pesquisadores perceberam que essa molécula também existia em grandes quantidades no sistema nervoso central. Era o início de uma revolução neuroquímica. Nos anos 1950, a relação entre serotonina e saúde mental ganhou força com os primeiros testes em pacientes com distúrbios psiquiátricos. Descobriu-se que baixos níveis estavam associados a sintomas de depressão. Isso abriu caminho para uma nova classe de medicamentos, os antidepressivos tricíclicos, e mais tarde, os ISRS, como o fluoxetina, popularmente conhecido como Prozac. Esses fármacos aumentam a disponibilidade de serotonina no cérebro, oferecendo alívio para milhões de pessoas ao redor do mundo. Hoje, o estudo da serotonina continua sendo central na psiquiatria moderna. Cientistas como Solomon Snyder e Joseph Schildkraut foram pioneiros na conexão entre química cerebral e comportamento emocional. Ainda que os antidepressivos tenham revolucionado o tratamento de transtornos do humor, a serotonina é apenas uma peça de um quebra-cabeça muito maior, e seus efeitos variam conforme o indivíduo.
Isso levanta novas questões sobre a neurodiversidade, o papel do ambiente e os limites do tratamento farmacológico. Ao longo da evolução, a serotonina desempenhou um papel crucial na formação de laços sociais e estruturas hierárquicas. Em muitas espécies, incluindo os seres humanos, os níveis de serotonina influenciam comportamentos como liderança, submissão, empatia e cooperação. Em primatas, por exemplo, os indivíduos dominantes costumam apresentar níveis mais altos de serotonina, enquanto os subordinados apresentam níveis mais baixos, o que afeta diretamente suas posturas e decisões no grupo. Essa relação química ajudou a moldar civilizações, favorecendo padrões de organização, cultura e sobrevivência. Na história humana, a serotonina pode ter sido uma das engrenagens invisíveis por trás da vida em sociedade. Ela está ligada à capacidade de confiar, conviver em grupo e agir de forma altruísta. Estudos atuais em neurobiologia demonstram que esse neurotransmissor influencia diretamente a percepção de justiça, a sensação de pertencimento e até o comportamento moral. Ou seja, nossas instituições, crenças e até a literatura clássica podem ter raízes bioquímicas mais profundas do que imaginamos. Curiosamente, culturas diferentes também afetam os níveis de serotonina. Dietas ricas em triptofano, aminoácido precursor da serotonina, ambientes com luz solar e relações sociais estáveis, contribuem para uma produção mais equilibrada. Povos indígenas, por exemplo, apresentam rituais que estimulam a coesão social, o que indiretamente favorece o bem-estar químico. Essa conexão entre cultura, tradição e biologia revela que não somos apenas moldados por nossa genética, mas também por nossa história, costumes e escolhas coletivas. Felizmente, não é preciso recorrer sempre à medicação para regular os níveis de serotonina. A ciência mostra que hábitos simples do cotidiano podem influenciar positivamente sua produção. A exposição à luz solar, por exemplo, é um dos métodos mais eficazes. A luz estimula a atividade de uma enzima chamada triptofano hidroxilase, essencial para a produção de serotonina. É por isso que em países com invernos longos e dias nublados, como Islândia ou Noruega, os casos de depressão sazonal aumentam consideravelmente. Outro aliado da serotonina é o exercício físico. Caminhadas, corridas, dança e até yoga aumentam a produção de triptofano, ao mesmo tempo em que reduzem o nível de cortisol, o hormônio do estresse. Essa combinação química cria um terreno fértil para o bem-estar. Além disso, dietas ricas em alimentos como banana, nozes, ovos, salmão, sementes e chocolate amargo também ajudam na síntese desse neurotransmissor. Esses alimentos fornecem os aminoácidos e minerais necessários para o cérebro transformar o triptofano em serotonina. O contato social de qualidade e práticas como meditação, gratidão e voluntariado também ativam o circuito da serotonina. Isso reforça uma verdade biológica. O ser humano é feito para viver em conexão. A solidão crônica, por outro lado, pode gerar queda acentuada na produção desse neurotransmissor, contribuindo para quadros depressivos. Portanto, cultivar relacionamentos saudáveis, participar de comunidades e expressar afeto são atitudes que, além de humanas, são quimicamente terapêuticas. Nos últimos anos, a serotonina se tornou um dos principais alvos de estudo da neurociência moderna. Pesquisas com tecnologias como ressonância magnética funcional e mapeamento genético revelaram que o sistema serotoninérgico é muito mais complexo do que se imaginava. Há múltiplos receptores de serotonina espalhados por regiões diferentes do cérebro, cada um com funções específicas. Isso explica por que os antidepressivos funcionam de maneira diferente em cada pessoa e abre caminho para tratamentos mais personalizados adaptados ao perfil neuroquímico de cada indivíduo. O entendimento aprofundado da serotonina também está mudando a forma como encaramos os transtornos mentais. Hoje, depressão, ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo e até autismo estão sendo estudados sob a ótica da regulação desse neurotransmissor. Além disso, pesquisas com substâncias psicodélicas como a psilocibina, em ambientes controlados e terapêuticos, vêm mostrando que é possível reorganizar circuitos neuronais ligados à serotonina com resultados promissores. Isso não é mágica, é neuroplasticidade orientada pela ciência. O futuro aponta para uma medicina mais integrada, que une psicologia, genética, biologia e estilo de vida, para entender o indivíduo como um todo. A serotonina é só o começo. Ela nos mostra que emoções, pensamentos e comportamentos são frutos de interações químicas profundas, mas também sensíveis às nossas escolhas. Conhecer esse processo é dar um passo rumo à autonomia emocional e à saúde mental sustentável. Afinal, entender o cérebro é entender a si mesmo. A serotonina não é apenas uma substância no cérebro.
É uma ponte entre os impulsos elétricos que sentimos e o mundo que interpretamos. Cada pensamento de alívio, cada sensação de bem-estar, cada momento de conexão humana carrega a assinatura invisível dessa molécula. Ela nos ajuda a dormir melhor, a comer com equilíbrio, a sentir prazer em viver. Mas talvez o mais surpreendente seja entender que, mesmo sendo algo microscópico, ela pode moldar macrosistemas como civilizações, religiões, filosofias e até revoluções culturais silenciosas. Tudo guiado por um mensageiro químico entre sinapses. Ao conhecer a serotonina, nos aproximamos de uma verdade fundamental. Saúde mental é equilíbrio. E esse equilíbrio é tão biológico quanto social, tão químico quanto existencial. Não basta buscar a felicidade como um objetivo externo. É preciso nutrir internamente os mecanismos que a sustentam. Cada escolha que você faz, do prato que come à forma como se relaciona com os outros, interfere diretamente no seu bem-estar cerebral. A serotonina nos lembra que corpo e mente nunca foram separados. São faces da mesma experiência humana. E agora que você entende o poder dessa pequena molécula, fica o convite. Que tal compartilhar este vídeo com alguém que também precisa ouvir isso? E mais, comenta aqui embaixo. Qual hábito você vai mudar hoje para cuidar da sua saúde mental? Se inscreva no canal, porque ainda vamos explorar outros neurotransmissores, enigmas da mente e descobertas que estão moldando o futuro da ciência. Até a próxima curiosidade, e que sua serotonina esteja sempre em alta.